Olá, espero que todos estejam muito bem. Bem-vindo ao canal Princípio OrgBR. Eu sou Samuel Cunha e nós estamos fazendo um estudo detalhado do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. No vídeo anterior, nós estudamos 10 sinais que Jesus colocou como princípio das dores. À semelhança de um parto de uma mulher grávida, Jesus afirmou que nos últimos dias as guerras, fomes, pestes, terremotos, perseguição, ódio, iniquidade e a expansão do Evangelho aumentarão de frequência e de intensidade. Hoje nós vamos estudar o maior e último sinal, a grande tribulação. Nas palavras do próprio Jesus, naquele dia haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até o dia de hoje, que foi a época de Jesus, nem haverá no futuro. Quero perguntar para você uma pergunta que eu faço para mim também. Estamos prontos? Quero ler com você Mateus capítulo 24, do versículo 15 até o versículo 31, sermão profético, a grande tribulação e a vinda de Jesus. Acompanhe na sua Bíblia. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com o rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Vamos começar comentando do versículo 15 ao 20. Estamos ainda na terça-feira da Semana da Paixão. Jesus contou 3 parábolas e respondeu a 3 perguntas bastante embaraçosas. No capítulo 23, Jesus advertiu os religiosos quanto ao orgulho e à hipocrisia. E agora nós estamos no capítulo 24, estudando o famoso Sermão do Monte, onde Jesus fala da sua vinda, da grande tribulação e também dos sinais da sua volta. Vamos então estudar esse trecho tão importante da Palavra de Deus. Bom, a grande tribulação começará com a abominação da desolação, né? Um termo não muito usado no nosso português do dia a dia, né? De que falou o profeta Daniel. E eu deixo aqui a referência aonde esse trecho está na Bíblia. Daniel 9, 27, também 11, 31
e o 12:11, tá bom? Então ali nós temos o texto, se você quiser, para você ler lá no profeta Daniel, que estava lá cativo da Babilônia e que teve esta revelação, esta visão, essa informação a respeito dos últimos tempos do fim, tá bom? Bom, abominação, o que significa então, esse termo? Então vamos começar pela palavra abominação, tá? Abominação significa algo que causa repulsa em Deus. Então só para que a gente possa entender o que seria aí essa sensação de repulsa para nós. Então imagine, por exemplo, quando nós vemos um cachorro morto com bichos e com um cheiro ruim. Então seria isso. Então quando você olha, não sei se você já teve essa experiência, então causa repulsa, sabe? Quando arrepia o corpo, quando dá aquela sensação ruim assim. Então quando você vê um animal morto ou com um cheiro muito ruim, seria mais ou menos esta sensação que nós temos, que o ser humano sente e que Deus sentiria o correspondente, tá bom? Então, abominação, ok? Já desolação, então abominação da desolação, Desolação no original significa tornar desolado, ficar quieto, só, destruição. A ideia por trás do termo é que a abominação causará destruição ao ponto do local ficar em ruínas e vazio, tá certo? Então, desolação, abominação da desolação, é como se fosse assim, uma ação que causa repulsa, terá como consequência a desolação. Então vai vir uma destruição, vai vir ruínas, vai ficar vazio. Essa é a ideia que o termo, pelo menos no original, quer transmitir. Tudo bem? Vamos lá. Provavelmente esta profecia tem 3 cumprimentos, tá bom? Então eu vou colocar aqui 3 cumprimentos desta profecia que Daniel e Jesus reafirmando, nós temos assim na história que aconteceu ou que há de acontecer, tudo bem? Então vamos lá. A primeira delas, em 168 a.C., veja só, tá? Em 168 a.C., Antíoco Epífanes, governador da Síria, tá? Proibiu os judeus de realizarem os ritos de adoração, tá bom? Ordenando que um altar de culto a Zeus, exatamente o Zeus, que é o deus grego, fosse colocado no altar sagrado no templo. Então, nós estamos pegando aqui um evento histórico, tá? De 168 a.C. Pois é. Então, aquilo foi como se fosse assim, uma forma de descrever o que iria acontecer no futuro, tá certo? Então essa foi a primeira realização desta profecia, tá bom? A segunda, em 70 depois de Cristo, nós estamos falando bastante a respeito disso em vídeos anteriores, tá? Em 70 depois de Cristo, na destruição de Jerusalém, onde mais de 1 milhão de judeus foram mortos, tá? Então aqui nós temos, eu quero ler para você um comentário do Beacon, que é um dos livros que nós utilizamos para a realização deste ensino, tá? Aí abre aspas. A abominação poderia então se referir às águias romanas nas bandeiras dos soldados que cercavam Jerusalém. Em Daniel 9:27, lê-se, sobre as asas da abominação virá o assolador, tá? Então, um segundo evento histórico que aconteceu neste caso, o primeiro foi 168 a.C., agora nós estamos 70 depois de Cristo, tá? Nós vemos aqui na destruição de Jerusalém ali, nós vemos aonde 1 milhão de judeus foram mortos, nós vemos ali esse evento que provavelmente seja uma demonstração do que vai ainda acontecer no terceiro evento, que é o que eu quero citar agora, tá bom? Então, o terceiro evento, que é como cumprimento dessa profecia, aí sim é aquilo que nós esperamos, tá? E eu leio novamente um comentário do Beacon que diz assim, abre aspas, uma aplicação ao estabelecimento de uma imagem do anticristo em Jerusalém no final desta era, conforme Apocalipse 13:14, tá bom? Deixo aqui a referência. Então, já o Beacon está colocando, então o antigo
a.C., a destruição de Jerusalém, o segundo evento em 70 depois de Cristo, e agora em uma data que a Bíblia não nos dá a informação, aonde o anticristo, né, vai estar em Jerusalém. A imagem do anticristo vai estar em Jerusalém. Então, essa é uma das interpretações mais aceitas, tá bom? Entre os estudiosos cristãos. Ok? Tá? Então, primeiro, segundo e terceiro evento que nós temos a respeito da realização e do cumprimento desta profecia. Vamos lá. A abominação será seguida de desolação. Olha que interessante, para que você possa entender por que a abominação dá desolação, tá? A abominação será seguida de desolação e a profanação pela destruição. Então, o que isso quer dizer? Jesus alerta para que quando a abominação acontecer, fujam imediatamente. Por quê? Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora. Então, meus irmãos, a abominação será seguida de desolação, ou seja, de destruição. A imagem do anticristo ali em Jerusalém, em algo sagrado, em um território, em um templo sagrado, tá? Vai ser o último sinal. Então, logo depois daquilo, vai haver destruição, ruína e um tremendo vazio. Tudo bem? Isso que o termo está querendo transmitir. Bom, os conselhos práticos que nós vemos aqui no texto, do versículo 16 ao 20, nós vemos fugir da Judéia, província de Jerusalém. Segundo, quem estiver em cima da casa ou no campo, não volte para casa para fazer as malas, vamos colocar assim. Terceiro, as grávidas e as que amamentam terão dificuldades de fugir, né? Então imagina uma mulher ali de 8 meses de gravidez, vai ter grande dificuldade em fugir. Então Jesus pegou exemplos de pessoas dando dicas práticas para que as pessoas, óbvio, quando tem um desastre natural, né, quando vem ruínas, quando vem destruição, a nossa atitude natural é o quê? Fugir, né? Salve-se quem puder, não é assim? Correr. Então ele está dizendo, olha, se você está em cima do telhado, não desça no seu quarto para pegar a sua roupa ou sua joia ou qualquer bem de valor. Fuja, salve o seu corpo. Vai ser algo natural para que possa expressar. Jesus está querendo expressar aqui o quão devastador, o quão terrível será aquele dia da grande tribulação. Tá bom? Então ele está dizendo aqui também, o inverno dificultará a fuga devido ao frio e à alimentação, né? E o sábado por não poder viajar neste dia. Então por que sábado? Ele está falando sábado porque os judeus, né, naquela época que estavam ouvindo Jesus, estavam dizendo, poxa, como é que eu vou fugir num sábado que eu tenho grande dificuldade de viajar em um sábado, né? Então como é que eu vou fugir em um inverno, sendo que no inverno vai dificultar com relação ao frio e com relação à alimentação. Então as pessoas que estavam ouvindo esse sermão de Jesus estavam falando, rapaz, que dificuldade, tomara que esse dia não aconteça no inverno, tomara que esse dia não aconteça no sábado, tomara que nesse dia eu não esteja grávida, né? Tomara que nesse dia eu esteja saudável, tá certo? Então, são as figuras, o que Jesus está querendo transmitir com o seu sermão, tá bom? Bom, Jesus orientou a orar pelos inimigos, Jesus orientou a orar por pessoas difíceis, cães e porcos, né? A orar por mais trabalhadores na seara e agora a orar para Deus reduzir as dificuldades do sofrimento nas punições. Eu deixo aqui todas as referências aonde Jesus nos orienta a orar em todas essas circunstâncias, situações da nossa vida, né? E eu encerro este bloco com mais uma orientação de Jesus que nós vamos aprender lá em Mateus 26, 41. Portanto, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vamos comentar agora do versículo 21 ao 25. Jesus está falando da maior aflição de todos os tempos.
nunca houve tão grande aflição, nem nunca haverá. A possível imagem do anticristo no templo de Jerusalém será seguida de destruição, de ruína e de vazio. Esse é um dos motivos da orientação de Jesus para uma fuga rápida. Vamos ver então mais detalhes desse trecho curioso e interessante da Palavra de Deus. E eu falo aqui nesse começo um comentário do Risby que acredito que resume muito bem esta interpretação apocalíptica dos evangélicos, da maioria dos evangélicos, tá? Dos teólogos evangélicos. Abre aspas. O anticristo fará uma aliança de 7 anos, uma semana, conforme a interpretação de uma semana, 7 dias, significando 7 anos em Daniel 9, 27, com a nação judaica. Então, o anticristo fará uma aliança de 7 anos com a nação judaica. Ok, ainda descrentes. E depois de 3 anos e meio, ou no meio do período da tribulação, né? Por isso que lá tem 7 semanas, né? 3 dias e meio, né? Essa é a interpretação. Quebrará esta aliança. Ele porá a própria imagem no templo judeu, conforme Daniel 11:31 e 12:11, e forçará o mundo a adorá-lo. Então, basicamente, o anticristo vai fazer uma aliança com Israel de 7 anos. Na metade, ele interrompe essa aliança e coloca a sua própria imagem no templo judeu para ser adorado. Basicamente é isso. Esta é a interpretação mais tradicional aceita entre os estudiosos, entre os teólogos, né, estudiosos evangélicos. Tá bom? Bom, a abreviação daqueles dias, provavelmente de 7 anos para 3 anos e meio, será uma resposta de Deus às orações dos escolhidos, porque Jesus aqui no texto diz, se não fosse abreviado aqueles dias, mas aqueles dias serão abreviados por causa dos escolhidos. Obviamente é o amor de Deus pelos escolhidos, mas também esses escolhidos estarão em constante oração, como é o nosso hábito do cristão de ter uma vida de oração, tá bom? Então, resposta à oração será a causa de Deus abreviar aquela dor e aquele sofrimento, tudo bem? Jesus alerta novamente sobre falsos cristos e falsos profetas. Ele já nos orientou a examinar a vida e os ensinos dos líderes, né? Como está escrito em Mateus 7, do 13 ao 20, por seus frutos os conhecereis. Então, novamente nesse trecho, Jesus enfatiza, repete a orientação de que surgirão falsos cristos, falsos profetas, tá certo? Então, eu e você precisamos nos proteger. Como? Estudando a Bíblia, orando e tendo um relacionamento com Deus para sermos direcionados, buscando a verdade. Então, meus irmãos, Jesus novamente aqui está orientando a respeito do falso Cristo e falsos profetas. Muito bem, mais um ponto. O anticristo efetuará muitos sinais, é o que está dizendo o trecho aqui do 21 ao 25. O anticristo efetuará muitos sinais, prodígios e milagres. E eu cito um trecho que está em Apocalipse 13:13. Fogo faz descer do céu à terra. Então, é um exemplo que está em Apocalipse 13:13, que o anticristo terá esta capacidade, esse poder de fazer até mesmo como, por exemplo, fazer fogo descer do céu para a terra. Certo? Então, Jesus está dizendo aqui que esta pessoa, este ser, vai ter a capacidade de realizar muitos sinais, prodígios e milagres. Maravilhas. Tá bom? Bom, eu concluo esse bloco com mais uma citação da Bíblia orientando a sua vida e a minha. Portanto, aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe que não caia. Vamos comentar agora do versículo 26 ao 31. Jesus respondeu primeiro à última pergunta dos discípulos: que sinais haverá do fim do mundo? A invasão de Jerusalém, a destruição do templo, foi um demonstrativo do que acontecerá na grande tribulação. Neste trecho em diante, Jesus passa a dar
os detalhes a respeito da sua vinda, que foi a primeira pergunta dos discípulos. Vamos então examinar e ver detalhes desse trecho tão importante da palavra de Deus. A primeira verdade que nós encontramos aqui, e o primeiro comentário, é que Cristo não vai ficar escondido no deserto ou casa, certo? Então ele está usando o termo, olha, se estiver lá no deserto ou escondido em casa. Não, isso não vai acontecer na segunda vinda de Jesus. Cristo não vai ficar escondido no deserto ou em uma casa. Não caia nesta mentira. A segunda vinda de Jesus Cristo será como um relâmpago. Ele utilizou o relâmpago para usar como uma ilustração, como uma figura de linguagem. Será repentino, será rápido, será visível. Nós encontramos essas informações no versículo 26 e no 27. Bom, já o versículo 28, porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias, é de difícil interpretação. E eu vou dar aqui para você 3 possíveis interpretações desse trecho, desse versículo 28, tá bom? Primeira, Cristo representa o cadáver e as águias / abutres, depende da tradução, tá? São os cristãos que são atraídos pela alimentação, tá? Embora o corpo de Cristo estivesse morto, era a fonte de vida. Quem defende esta interpretação? Calvino, Erasmo e outros homens de Deus que estudaram a Bíblia, tá bom? Então, esta é a primeira possibilidade. Então, cadáver é Cristo e os abutres são os cristãos que vão até essa figura que Cristo está morto, tá certo? É uma possível interpretação. Vamos para a segunda? Os judeus representam um cadáver, pois estavam mortos espiritualmente. A águia seria uma referência a Roma, pois esse é um símbolo daquele império. Quem defende essa interpretação é John Wesley, Spurgeon e o Sproul. Então, é uma segunda possibilidade de interpretar este versículo 28, que é bastante difícil de nós entendermos o que Jesus quis dizer com a expressão, porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias ou os abutres. Tá certo? Agora, uma terceira e última possível interpretação pode ser uma referência à situação pecaminosa das gerações dos últimos tempos, mortos espiritualmente, né? Então, a morte sempre está ligada com a iniquidade, com o pecado. As aves seriam um símbolo de julgamento, né? Então, o abutre, as águias seriam um símbolo de julgamento. Os abutres comem as carcaças dos animais mortos. Então, seja qual for a interpretação desse versículo 28, é fato que a mensagem que Jesus está querendo dizer é que nós precisamos estar em alerta, porque aonde estiver ali a iniquidade, haverá também um julgamento, tá certo? Então, temos aqui 3 possibilidades de interpretação desse versículo 28. Bom, continuando então. Passando agora para o versículo 29. Ele pode ser catástrofes naturais no espaço, né? Então, o versículo 29, ele fala a respeito do sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Isso pode ser uma referência a catástrofes naturais no espaço, né? Como escurecer o sol e a lua cair estrelas, por exemplo, eclipse, meteoros, asteroides e cometas. Mas também pode ser um símbolo de governos sendo abalados, né? Nós vemos com bastante referência, por exemplo, em Daniel, né? Usando símbolos, por exemplo, de estátuas, né? De animais, tudo simbolizando reinos, tá certo? Então pode ser que aqui também as palavras de Jesus é bastante escatológica, vamos dizer assim, né? E está envolvido com bastante figura de linguagem e símbolos, tá bom? Então pode ser que Jesus está se referindo de fato a desastres naturais, ou pode ser que Jesus esteja se referindo a reinos e governos, tá bom? As escrituras não deixam claro o que é o sinal do Filho do Homem, né? Que nós temos aqui nesse trecho, depois do 29, Jesus está falando o sinal do Filho do Homem, mas provavelmente seja a visão do próprio Jesus nas nuvens, né? Então,
o sinal do Filho do Homem seja a visão do próprio Jesus nas nuvens, seja uma referência do que Jesus está falando aqui, tá? Continuando. É bastante comum nas Escrituras anjos com rijo clamor de trombeta. Eu deixo aqui algumas referências onde nós encontramos esses termos, tá bom? Na época de Jesus e em tempos passados também nós observamos na própria Bíblia, né, que a trombeta, né, esse som era um som, uma comunicação normalmente de guerra, né, para se juntar povos, né? Então é possível que essa figura esteja representada aqui, perdão. É um símbolo de um chamado para a reunião de um povo, né? Então basicamente o que está querendo transmitir aqui na mensagem, muito provavelmente, né, anjos com um rijo clamor de trombeta, é uma comunicação para juntar os povos, né? É exatamente o que o contexto está demonstrando para mim e para você, tá bom? Bom, os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados com um corpo incorruptível, poderoso e glorioso, semelhante ao de Cristo. E aí eu leio aqui o que está em 1 Coríntios 15, 52, né? E isso faz parte do processo, das etapas, né, do fim do mundo e da volta de Jesus Cristo, né? Leio agora 1 Coríntios 15, 52 e deixo aqui também para você. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, nesse trecho forte, poderoso das Escrituras, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo que, junto com o som dessa trombeta, algo muito repentino, assim como Jesus disse, é o relâmpago, né? Aqui Paulo usa a figura como num abrir e fechar de olhos, né? Então, a última trombeta e quando ela soar, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Então nós vamos ser transformados. Este corpo será transformado em um corpo de glória, semelhante ao corpo que Jesus Cristo teve, como nós vemos aí nos relatos dos evangelhos, certo? Um corpo glorioso, um corpo incorruptível, um corpo pronto, adaptado para que nós possamos viver eternamente no céu, tá bom? Bom, termino novamente com uma citação das Escrituras, versículo 44 de Mateus 24, na tradução agora NVI, para falar comigo e com você. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Vamos agora aplicar esse conteúdo da Palavra de Deus. E a primeira aplicação que nós encontramos nesse trecho é para nós tomarmos cuidado, porque todo pecado persistente, sem arrependimento, inevitavelmente será seguido de destruição. O pecado sem arrependimento será seguido de destruição. É isso que nós aprendemos pelo termo abominação da desolação, né? Então é uma abominação seguido de desolação, de ruína, de destruição, de vazio. Então, devemos deixar todo aquele pecado que é a abominação contra Deus. E aí eu cito, por exemplo, a idolatria, a prostituição, falar mal dos outros com um propósito orgulhoso, né? É uma boa maneira de identificar se o comentário nosso ele tem o propósito de ajudar o outro ou o propósito de reduzir o outro para nos exaltarmos, né? Com um propósito orgulhoso. Então, todo tipo de relação sexual ilícita, né? É o que a Bíblia diz a respeito da porneia, né? Então, desde prostituição, adultério, fornicação, pornografia, que hoje em dia tem assim sido uma armadilha para muitos jovens, solteiros, casados, idosos e, por que não dizer, até mesmo crianças, estão caindo nessa cilada devido ao fácil acesso. Então, toda abominação será seguida de desolação. Então, o pecado sem arrependimento persistente será seguido de desolação. Então, é a primeira aplicação para a minha vida e para a sua vida, que nós possamos ter este cuidado.
Bom, segunda aplicação. Os filhos de Arão foram mortos por servirem bêbados, né? Nós encontramos esse trecho aqui lá no Antigo Testamento, no Pentateuco, e Jesus expulsou os cambistas do templo. Então, o que nós aprendemos com esse princípio, né? Respeite o templo. Aqui nós vemos, né, que muito provavelmente a abominação irá se assentar, né, em um lugar santo, né, que dá para entender a interpretação mais comum é que seja o templo de Jerusalém, né? Então, Jesus expulsou os cambistas do templo também, né? Então, respeite o templo como um lugar sagrado. Tome cuidado com que tipo de roupa você usa no templo. Tome cuidado com que tipo de palavra você diz no templo. Tome cuidado com que tipo de música são cantadas no templo. Então aqui nós temos uma aplicação para mim e para você. Aquele lugar nós vamos adorar o templo. Nós vamos adorar o Deus do templo, né? Nós vamos adorar o Senhor Jesus, o Espírito Santo, o nosso Pai, que habita principalmente no meu templo, que no meu corpo, né? Perdão, que é templo do Espírito Santo, tá certo? Então, vamos para a próxima aplicação. Terceira, não negligencie o poder da oração, né? Jesus disse aqui para nós orarmos novamente. Olha onde a oração ela está sendo recomendada, né? Ore todos os dias e por tudo. É uma aplicação para mim e para você. Vou dar aqui alguns exemplos de algo que talvez você não ora e que deveria orar. Um pecado que não consegue resistir. Talvez você nunca orou por esse pecado que você não consegue resistir. É uma recomendação, uma aplicação que nós podemos encontrar, tá? Ou para Deus aliviar um sofrimento. Acho que a maioria de nós fazemos, né? Quando estamos sofrendo com dor, sempre vamos ao nosso Pai para que Ele possa nos aliviar de alguma forma. Ou por uma pessoa que não aceita Jesus, né? Ore por isso, por uma pessoa que não aceita Jesus Cristo, ou pela fome e guerras do mundo. Nós vemos recomendações do Senhor Jesus, de Paulo, para nós orarmos por todas as pessoas, né? Então, ore pela fome do mundo, ore pelas guerras, porque nós vemos aqui que se não fosse por causa dos escolhidos, aquele tempo seria abreviado, né, por causa dos escolhidos. Então, o que os escolhidos fariam? Iriam orar, tá certo? Então, Deus age através da oração. Deus é soberano, mas escolheu agir através das nossas orações. Então, olha que oportunidade eu e você temos. Não ore porque dá resultado, mas ore porque a palavra de Deus nos ordenou e nos disse para que nós tivéssemos esta prática, tá bom? Então, vamos lá, a oração. Então, mais uma aplicação. Estude a sua Bíblia para se proteger dos falsos profetas, pois eles falam o que as pessoas querem ouvir e não a verdade. Examine a vida e os ensinos dos líderes, né? Então, Jesus falou novamente, e se Jesus repetiu, eu vou repetir novamente a aplicação para a minha vida e para a sua vida, para que nós possamos enfatizar, reafirmar essa verdade. Jesus de novo enfatizou a respeito de falsos cristos, falsos profetas. E nos dias de hoje, nós podemos chamar de falsos líderes, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos bispos, né? Então, falsos crentes que estão em cima de altares públicos, em cima de templos, né? Dentro de templos, ensinando mentiras. Então, como avaliar, como se proteger? Estude a sua Bíblia e avalie a vida e os ensinamentos desses líderes. Vai ser uma maneira de você se proteger, tá bom? Evite ficar tentando adivinhar quem é o falso profeta, ou o anticristo, ou a besta, né? Evite isso. É o Trump. Não, é o Putin. Não, é o imperador da China, é o imperador da Coreia do Norte, é alguém que vai vir da África, é o Lula, é o Bolsonaro. Meus irmãos, evite ficar adivinhando quem é isso. Por quê? O cristão não deve esperar os sinais, mas esperar a volta de Cristo. Tá bem? Então, espere a volta de Cristo. Não fica, o sinal. Tem que acontecer o sinal para eu conseguir adivinhar bem o que eu falei, para soltar aquela frase. Eu avisei vocês. Para com isso. Nós não temos que ficar esperando os sinais. O que nós devemos esperar com entusiasmo a volta do Senhor Jesus Cristo e estar pronto. Eu e você, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, tá bom?
Mais uma aplicação. Nossa natureza é atraída pelo podre da morte. Então estou usando aqui aquele cadáver e abutre, né? O cadáver e abutre, Jesus utilizou aqui aquela ilustração e vou usar aqui esta aplicação. Nossa natureza é atraída pelo podre da morte. Você precisa vencer a si mesmo, tá bom? Você pode receber ajuda na oração, no jejum e na palavra. Então, a nossa natureza é má, meus irmãos. Quer conhecer você mesmo? Comece a monitorar, comece a examinar os seus pensamentos. Bom, então, como é que eu consigo examinar quem eu sou de verdade? Primeiro eu posso examinar os meus pensamentos. Segundo, eu posso examinar as minhas palavras. Terceiro, eu posso examinar como eu sou dentro da minha casa. Então, se você quer saber quem é você, examina os seus pensamentos, depois as suas palavras, bom? E, por fim, para ver as suas ações, veja o que você fala dentro da sua casa. Ali vai ser o lugar onde você é o mais próximo da verdade, porque eu e você somos mentirosos e hipócritas. É isso que a Bíblia diz, seja todo homem mentiroso, faz parte da nossa natureza. Então, nossa natureza é atraída pelo podre da morte, tá bom? Então você precisa vencer a si mesmo, né? Em Gálatas 5, Paulo ilustra isso dizendo que a nossa carne, ela luta contra o Espírito, tá certo? Como que eu faço, pastor, para me controlar, para me ajudar? Fruto do Espírito Santo é o domínio próprio. Você precisa vencer a si mesmo. Como? Você recebe ajuda através da oração, através do jejum. O jejum ajuda bastante com os apetites da carne e também estudando e praticando a palavra de Deus. Peça ajuda a Deus para controlar a si mesmo, tá bom? Tá, próxima aplicação. Não confie também em riquezas, governos ou ciência. Nada neste mundo é permanente, tá bom? Então, não fique colocando a sua esperança no dinheiro que você tem, na sua reserva de emergência, no seu patrimônio. Não fique colocando a sua esperança em governos. Ah, se o governo mudar, minha vida vai mudar. Não fique colocando a sua esperança na ciência, na tecnologia. Não. Coloque a sua esperança unicamente em Deus. Porque Deus é permanente. Nada neste mundo é permanente. Tudo bem? Vamos lá. O fato de todas as tribos da terra se lamentarão, agora aqui eu cito um trecho do texto que nós acabamos de estudar, o fato de todas as tribos da terra se lamentarão indica que muitas pessoas só reconhecerão a verdade quando for tarde demais, tá certo? Então, Jesus diz, todas as tribos da terra se lamentarão. O que isso significa? Quer dizer que muitas pessoas, meus irmãos, infelizmente, eu digo aqui, friso, muitas pessoas só reconhecerão a verdade quando for tarde demais, tá certo? Então, muitas pessoas nós vamos pregar e elas não vão reconhecer a verdade. Elas só vão deixar para reconhecer a verdade quando for tarde demais. Então, que lição que eu aprendo e que também deixo essa aplicação para você. Não pise na palavra de Deus. Não pise nesse aviso que Jesus Cristo está te dando. Não pise no alerta, na advertência, no amor que Deus está demonstrando, te avisando, te alertando. Tá bom? Vamos lá. Deus não se esqueceu de você. Ele sabe seu nome, endereço e história. Por que dessa aplicação? Porque a Bíblia diz que no soar daquela trombeta, né, vai se ajuntar todos os escolhidos de Deus. Então Deus sabe o seu nome completo, Deus sabe o seu endereço, Deus sabe da sua história. Onde você estiver, Ele vai te recolher naquele grande dia, naquele terrível dia em que Deus vai ajuntar o seu povo. Então, o que nós aprendemos aqui? Deus não esqueceu de você. Ele te conhece, Ele te vê. Antes da palavra chegar na sua boca, Deus conhece. Ele conhece os seus pensamentos, Ele conhece o seu passado, Ele conhece o seu presente, Ele conhece o seu futuro. Então, quando Satanás ou as circunstâncias da vida, ou até mesmo os seus próprios pensamentos, acharem que Deus se esqueceu de você, saiba que essa é uma mentira. A grande verdade da palavra de Deus é que Deus não se esqueceu do seu povo. Tudo bem? Assim como existe um tempo para cada estação, verão, inverno, primavera, né?
Deus nos dá tempo para arrependimento e também para obediência. Os inteligentes irão obedecer a Deus, já os tolos vão sofrer as consequências. Que eu e você possamos ser inteligentes, que eu e você possamos ser sábios, que eu e você possamos buscar no próprio Deus força para obedecermos e cumprirmos o nosso propósito nessa terra. Tá certo? Eu concluo este ensinamento com uma pergunta para mim e para você. A destruição é consequência inevitável do pecado. Então saiba que o pecado vai trazer morte e destruição. É consequência inevitável. Qual é o seu pecado mais frequente? Examine a si mesmo. E eu também faço este autoexame. Qual é o seu pecado mais frequente? E a segunda pergunta é: o que você pode fazer agora para tratá-lo? Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.